queria que você abrisse em Jeremias capítulo 18. Nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido. Falar Jeremias 18, os pregadores já sabem até do que eu vou falar. Jeremias 18, vamos ler alguns versículos, até o versículo 6. Amém? Estão preparados aí para a palavra? Vamos ver o que o Senhor tem para nós hoje, né? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quero falar sobre esse vaso nas mãos do oleiro. E eu inicio essa pregação fazendo uma primeira análise aqui desse texto. No início, quando Deus pede para Jeremias se levantar e descer à casa do oleiro. Aí a pergunta que eu fiz assim: por que descer e não subir, né, à casa do oleiro? Não, possivelmente se fosse a posição geográfica que se encontrava a casa do oleiro, devia ser embaixo, não devia ser em cima. Mas dá para a gente tirar alguma coisa espiritual dessa palavra de Deus aqui. E a primeira observação que eu faço: quando você é convidado a descer na casa do oleiro, aqui você é convidado para você ouvir Deus falar, você precisa descer. Descer da sua posição, descer do seu conhecimento, descer um pouco da sua altivez. Tem muitas pessoas que não conseguem ouvir outras pessoas porque ela sente-se uma pessoa mais importante do que ela realmente é. Às vezes porque conseguiu alguma coisa, conseguiu fazer uma faculdade, conseguiu estudar, conseguiu ter bons conhecimentos, aprendeu no pé de Gamaliel, então acha-se uma pessoa tão como uma pessoa que chegou para mim numa ocasião dessa igreja e entrou na sala e disse: pastor, eu preciso sair da igreja porque, olha só a ousadia, eu não vejo hoje ninguém à altura do meu conhecimento aqui que possa me ensinar. Eu cheguei num nível de conhecimento que ele achou que estava sendo humilde falando isso para mim, que eu não vejo ninguém hoje na igreja capaz de passar alguma coisa a mais para mim. Então eu vou procurar um lugar onde eu consiga me alimentar um pouquinho melhor, porque aqui, sabe, eu estou num teto e as pessoas, inclusive eu, né? Não dá para. Eu falei assim: o irmão precisa descer na casa do oleiro. Infelizmente, irmãos, nós temos muitas pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de me ouvir, ou de ouvir qualquer outro irmão, só porque às vezes fala uma palavra errada, só porque às vezes o português não é o português mais correto, né? Então eu tenho dificuldade de ouvir. Então Deus nessa noite Ele pede: desce à casa do oleiro para ouvir. Eu quero falar com você. Amém? Não tenha dificuldade, irmão. Cada vez que vier alguém aqui em cima, ou qualquer pessoa, seja quem for, não tenha essa altivez de se achar o grande. Desce, pega o diplominha,
Pega o saltinho que você subiu no seu conhecimento, tira do pé, desce um pouquinho. Aí quem sabe você vai ouvir Deus falar com você. Amém? Essa é a primeira observação. Mas o texto ele é rico em nos ensinar algumas lições. Embora seja muito conhecido, muita gente já pregou sobre isso, eu quero extrair algumas coisas também que você já deve ter ouvido, mas pode ser muito bom para você também essa noite. E com certeza, se você estiver disposto, se você estiver decidido, quem sabe você vai aprender alguma coisa hoje essa noite. Quem sabe você vai sair até abençoado aqui pela palavra. Quem sabe você vai sair daqui enriquecido pela palavra. Desce e ouça. E a primeira observação que Deus ele trata, ele chama Jeremias, fala: Jeremias, eu quero te ensinar uma coisa, porque a nação de Israel estava totalmente perdida, a nação de Israel ela estava fora da presença, a nação de Israel estava envolvida com outros deuses, outros ídolos, a nação de Israel estava em rebeldia, a nação de Israel não ouvia mais a Deus. E Deus pede, Jeremias era o profeta. Deus fala: Jeremias, desce, primeiro levanta-te, né? E desce. Aí você desce, vem ver o que eu quero mostrar, porque eu quero falar com você, para que você fale à nação. E Jeremias ele manda descer e ele vai até a casa do oleiro. Fique vendo como que funciona o negócio. Olha aí. E aí Jeremias passou a observar o oleiro, e o oleiro estava fazendo um vaso. Estava moldando um vaso. Aconteceu algo que você já sabe. O vaso que ele estava fazendo quebrou. Aí ele teve que... Ele viu que o oleiro começou tudo de novo. E eu começo dizendo para você que a primeira grande lição é que Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. Deus manda dizer ao seu povo que tem todo o poder e que Ele está no controle de todas as coisas, inclusive, meu irmão, das nossas vidas. Nós precisamos, às vezes parece algo, Deus ele está no controle. A gente tem esse costume de falar isso. Mas será que Deus realmente está no controle das nossas vidas? Eu queria dizer para você que o nosso destino, nossas vidas, não estão nas mãos de alguma força invisível, ou tampouco estão sujeitas àquilo que chamam de destino cego. Queira os homens acreditarem ou não, isso nunca irá mudar, e nunca irá mudar a realidade. Nossas vidas estão nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o homem pode fazer planos, mas de Deus vem a resposta. Nós precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que existe um Deus que tem o controle nas suas mãos de todas as coisas. Ele é o oleiro. Às vezes nós achamos que podemos alguma coisa, ou fazemos planos para algumas coisas, mas se nós não entendermos que tudo está no controle de Deus, nós podemos quebrar muito a nossa cara. Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o alfa, primeira letra do alfabeto grego, né? Ele é o ômega, a última letra do alfabeto. Ele é o Senhor. Se você pegar, você vai entender que o Senhor, Ele determina e acontece. Agindo eu, quem impedirá? Quem poderá impedir o braço forte do Senhor? Se o Senhor determinar uma palavra, acontece. Se o Senhor falar assim, fechou, acabou. Mas se Ele disser assim, continua, vai continuar. A medicina falou assim, está tudo terminado para você, acabou. Mas Ele fala assim, opa, aqui não passou por mim ainda, não acabou, ainda vai dar certo na sua vida. Vai dar certo na sua vida. Diga ao meu povo que eu sou o oleiro. Eu sou o Senhor.
Assim como o vaso na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, diz o Senhor. O Senhor tem todo o poder. Fecha e abre, abre e fecha. Ele faz conforme Ele quer. E aí, meu irmão, a gente vai entendendo algumas coisas. Ao seu povo, Deus não é apenas o Criador. Ao seu povo, Deus também, Ele é Pai. Isaías 64, 8, coloca aí. Não sei se está na minha versão aqui, mas diz assim a palavra de Deus. Escute isso. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós, o barro, e Tu, o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Suas mãos. Você entendeu essa palavra, irmão? Sabe qual é o mal do ser humano? É que o ser humano ele quer viver uma vida independente e aí até achar que Deus nem existe. Tem alguns que falam assim, Deus não existe. Coitado desse que acha que Deus não existe. Sem saber, ele está nas mãos do Senhor. Mas para o seu povo, Tu és, Senhor, o nosso Pai. Ah, meu irmão, se fosse você, levantava a sua mão assim, olha. Porque o cuidado que Deus tem com a sua vida e com a minha vida não é um cuidado apenas de alguém que Ele criou. O cuidado que Ele tem da minha e da sua vida é um cuidado como de um pai tem por um filho, aleluia. Esse é o cuidado que Deus tem por mim e por você. Glória a Deus. Então, sendo oleiro, Ele pode e tem poder de nos aperfeiçoar, de nos tornar melhores, de moldar o nosso caráter, de nos fazer parecidos com um filho dele, primogênito, que é Jesus Cristo. Essa é a intenção de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em nós começou uma boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Meu irmão, Ele sendo oleiro, muitas vezes a gente chega para Deus cheio de sabe aquele vaso tudo torto, aquele vaso tudo cheio de impureza. Ele vai aperfeiçoando, mão no vaso na mão do oleiro. Você está na mão de Deus. Às vezes Deus, quando você quer escapar para cá, Ele puxa para cá, aí Ele vai moldando. Um vaso não tem valor nenhum, sabia? Um barro não tem valor nenhum, mas nas mãos do Senhor ele vai sendo moldado, vai sendo aperfeiçoado, e aí vai melhorando, e assim é a nossa vida com Deus, amados. O oleiro nessa noite está dizendo para a sua igreja: ei, vocês são o vaso na mão do oleiro, e vocês estão exatamente nas minhas mãos, sendo aperfeiçoados pelas minhas mãos. Sei lá, meu irmão, você chegou aqui nessa noite, talvez ninguém dá valor nenhum para você, talvez alguém tenha assim, isso não vai ser nada na vida, isso não tem jeito não, isso é um pau que nasceu torto, nunca vai se endireitar. Mas o Senhor está dizendo: nas minhas mãos, nas mãos do oleiro, você pode ser aperfeiçoado. Amém? Você pode ser aperfeiçoado. Como um oleiro não tem como escapar das suas mãos. Aqui é um pouco pesado. Todo homem age como se fosse totalmente independente, como se não tivesse que prestar contas de suas ações e atitudes a ninguém. Mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que comparecer diante dele. Embora Deus tenha paciência conosco e use de sua longanimidade e de sua bondade, a sua bondade que nós cantamos aqui, que não tem fim, mas se for preciso, Ele nos refaz. Amém? Se for preciso, Ele usa da sua justiça, que é uma realidade. Muitos agem como se fossem o próprio Deus, ou questionam a Deus como se tivesse esse direito de perguntar para Deus: por que isso? Ou por que aquilo? Meu irmão, hoje nós vemos uma inversão de valores, e Deus até permite isso, mas muitos cacos de barro, como diz a palavra, estão hoje parando
para tentar questionar Deus por que isso, por que aquilo. Deixa eu te mostrar um texto para você entender quem é Deus na nossa vida. Isaías capítulo 49, versículo 9. Acompanhe comigo esse texto. 45. É que meu olho está tão embaçado que o 5 virou 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura, dirá o barro ao que formou: o que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Olha só, antes de pôr o próximo, vocês entenderam aqui? Ai daquele que contender com o seu Criador. O que é um caco de barro para perguntar para aquele que o fez: por que você fez desse jeito? Por que você me formou assim? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você faz isso comigo? Ai daquele que agir dessa forma. Escute, próximo. Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E a mulher que te dá a tua luz? Assim diz o Senhor. Preste atenção nessa palavra. O Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Olha o que o Senhor diz, escute isso. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos eu dei as minhas ordens. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, eu fiz o céu, estabeleci a terra, eu criei todas as coisas. Quem é você para vir perguntar para mim por que foi feito dessa forma? Por que foi feito desse jeito? Por que você está querendo contender-se comigo? O Senhor está dando aqui, irmãos, colocando as coisas no seu devido lugar. Ei, mais uma vez, eu vou te dizer aqui, igreja: Ele é o oleiro, não é você o oleiro. Não sou eu o oleiro. Nós precisamos entender isso. É isso que o Senhor mandou Jeremias: diga ao meu povo que eu sou o oleiro. Se o meu povo se humilhar, se arrepender, e eu tiver decretado sobre o meu povo que eu vou amaldiçoar o mal que eu ia fazer, eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu sou o oleiro. Mas se eu determinar uma bênção sobre o meu povo, se eu disser que o meu povo vai ser abençoado, e esse povo fizer tudo contra o que eu estou pedindo e me desobedecer, então o bem que eu ia fazer eu não faço. Por quê? Porque eu sou o oleiro. Aí tem irmãozinho que fica determinando o que vai ser, o que não vai ser, quem vai ser, quem não vai ser. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o início, ele sabe o fim, ele conhece a minha história, o começo, e ele sabe da minha história como será o fim. Ele é o oleiro, não você. Você não pode determinar nada, você não pode dizer quem vai, quem não vai. Você não tem, isso é prepotência de um caco de barro. Ele é o oleiro. Não, mas não tem mais não, irmão. Limite-se à sua insignificância de barro, que não vale nada. A sua e a minha insignificância. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Leia o texto lá de Jeremias, você vai ver por que ele está determinando essa palavra. Diga ao povo de Israel: assim como vaso na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Levanta a sua mão assim, querida. Todos vocês, todos nós, somos vasos na mão do oleiro. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, amém?
Glória a Deus. O Senhor diz assim, no versículo 13: eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e libertará os meus cativos, não por preços, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Que lição maravilhosa, né? Quando tudo fica no seu lugar, né? Deus está no controle da nossa vida, irmão. Ei, Deus está no controle da sua vida, meu irmão. Deus está no controle da sua história, meu irmão. Você diz assim: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar essa decisão, vou tomar aquela. Meu irmão, você pode pensar em que você quiser fazer, mas se a sua vida está na mão de Deus, Deus pode em qualquer momento não permitir ou permitir. É Deus que manda na nossa vida. Amém? Quantos que disseram assim? Quantos que disseram assim: eu vou edificar uma torre, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e não chegaram àquilo que quiseram? Quantos que falaram assim: olha, já estão fazendo projeto para 2025, 2026. Ei, pode não chegar, tá? Não pode não chegar. Mas nós não podemos fazer projetos? Claro que podemos. Está na vontade de Deus aí? Vai fazendo a vontade de Deus, vai fazendo seus projetos, vai acontecer, se Ele quiser que aconteça. Porque não é a minha palavra e nem a sua palavra que determina a nossa bênção e nosso futuro. A Bíblia diz: a vossa esperança não será malograda. Palavras de Deus. Por isso eu creio que se não acontecer aquilo que eu busco para Deus, é porque Deus tem um plano melhor esperando para me entregar. Eu confio nisso. Amém? Você pode dizer amém? Glória a Deus. A segunda verdade e uma lição que nós temos é que se Ele é o oleiro, quem é o barro? Nós já falamos aqui. O barro somos nós. Na verdade, literalmente, nós somos essa composição de barro, né? Nós somos formados, o homem foi formado do barro, do pó da terra. E a argila que faz o vaso, ela é uma formação, é uma composição entre o pó e entre a água. E na mistura do pó com a água vai formando então esse barro, esse manuseio para se formar o vaso. Uma composição maravilhosa, né? Nós somos o pó. A água é a palavra de Deus. E conforme a palavra de Deus vai entrando no pó, vai dando forma ao vaso, vai dando forma à matéria-prima do vaso. Amém, queridos? Deus não trabalha só com o pó. Deus trabalha com o pó e com a água. A água misturada ao pó e mexendo-se a água ao pó, vai dando forma então àquilo que chamamos de matéria-prima para o vaso. Quem sabe, né, irmão? Você está só o pó, mas Deus está querendo jogar uma aguinha aí para você começar a ser misturado, para dar matéria-prima, para se formar o vaso. Amém, querido? É assim que é formado assim a matéria-prima. A Bíblia vai dizer que Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. A argila é formada de pó misturado com água. E vou te falar uma coisa para você: não tem valor nenhum. O que tem de gente que se acha, né? O que tem de gente que se acha importante. Meu irmão, todo homem que não tem Deus, ele não passa de pó. Não passa de pó. E pó não tem valor nenhum. Pó, o vento sopra e o pó desaparece. O Senhor sabe que a nossa estrutura é assim. O homem pode ser famoso, mas se ele morrer hoje, daqui uns dias ninguém mais fala nele. Isso é pó. Isso é pó. Sim ou não? É a verdade, é a realidade da vida. Quando o oleiro resolve trabalhar em nós, ele usa a água da palavra misturada com o pó, que somos nós. Aí começa o processo no vaso. E o processo do vaso é assim: quanto mais ele vai moldando o vaso e dando forma a ele,
Quanto mais o vaso vai sendo moldado e vai aparecendo a sua forma, mais ele vai aumentando o seu valor. Você está entendendo ou não? O valor do homem está no processo do molde da mão de Deus. Quantos estão aqui no nome de Jesus? Sabe, queridos, a flexibilidade depende muito de nós. Quando Deus pega na mão e Ele consegue moldar, e Ele vai falando aos nossos corações, e você fala assim: não, aqui não, Senhor, aqui o Senhor não mexe. O Senhor é aí que eu quero mexer. Não, aqui não, Senhor. Enquanto mais duro se vai tornando, mais Deus vai amassando o barro. Tem coisas, irmãos, que nós dificultamos para o oleiro, porque nós abraçamos com alguns pecadinhos de estimação e temos dificuldade de entregar para que Deus possa trabalhar. Mas quanto mais o vaso vai quanto mais o barro vai tomando forma, mais vai aumentando o seu valor. Ei, querido, ei, irmão, você está me ouvindo o que Deus está falando aqui essa noite? Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida. Você precisa deixar Deus moldar você. Naquilo que você tem dificuldade, naquilo que você tem mais dificuldade de deixar que Deus trabalhe. Deus quer trabalhar exatamente ali. Sabe por quê? Porque Deus quer dar forma ao vaso. Porque Deus quer fazer na mão dele um vaso de honra, um vaso de glória, um vaso onde receba a glória dele. Aleluia. Eu estou pregando aqui, Deus está falando no meu coração assim, ó, tem irmão que está vendo já, ixi, aqui não. Mas quando o vaso vai tomando forma, quando o vaso vai cedendo, ele vai tendo valor. Mas aí depois a gente vê, escute isso, aí vai ver pessoas desobedientes, teimosas, incrédulas. Isso tudo vai deixando a pessoa cada vez mais inflexível. E acontece uma coisa quando Jeremias está observando o oleiro. Ele está fazendo o vaso. A Bíblia fala que o vaso está quase pronto. O vaso quebrou. E é possível que o vaso quebre. É possível que o vaso quebre. E aí você me pergunta: quebrou, vai fazer o quê, né? Quando quebra um vaso na sua casa, o que você faz? Você mulher, vaso é lindo, o vaso é caro, um vaso tem um preço, mas o vaso quebrou. Seja sincero, o que você faz, irmã? O que você faz? Cola? Ah, joga fora. Esse é o homem. Mas o nosso Deus não joga fora. O nosso Deus, Ele faz de novo. O nosso Deus pega a matéria-prima e amassa, e joga água, e vai palavra, e vai água, e Ele faz de novo. Esse é o propósito que Deus está falando para Jeremias. Jeremias fala para o meu povo que eles estão perdidos, eles estão desviados, eles estão longe, mas eu sou o oleiro, eles estão nas minhas mãos. E se quebrar, Jeremias, eu tenho poder para fazer novo. Vocês jogam fora, mas eu faço novo. Essa é a mensagem dessa noite. É a mensagem, irmãos, que quanto de nós aqui, eu já quebrei não sei quantas vezes. Quantas vezes já quebrei e Deus pegou e foi lá e moeu e fez de novo. E o Senhor vai fazer de novo, porque a sua misericórdia, a sua bondade, ela é de geração em geração. Aleluia. Talvez tenha gente que fala assim: eu não tenho mais jeito. Tem jeito, na minha mão não, mas nas mãos de Deus você tem jeito. A polícia não te deu jeito, a sociedade não te deu jeito, ninguém te deu jeito, mas Deus, Ele tem poder para te dar um jeito. Ele tem o poder para pregar esse vaso, quebrar. O vaso não foi Deus que quebrou, Ele se quebrou, mas Ele é o oleiro.
e Ele tem poder para fazer de novo. O Senhor está dizendo essa noite aqui: eu tenho poder para fazer de novo. Então, irmãos, isso significa que eu tenho jeito, você tem jeito, nós temos jeito. Deus pode nos fazer de novo, amém? Quantos estão aqui entendendo a voz do Espírito Santo? Aleluia, glória a Deus, porque Ele dá jeito naquilo que não tem mais jeito, amém? O barro tem que ceder nas mãos do oleiro. Quanto mais duro e inflexível, se não ceder, o vaso fica quebrado. Se a desobediência, a teimosia e a incredulidade deixar o homem inflexível, fácil de rachar e até quebrar, ou deixar de receber, aí o processo começa tudo de novo. Amém? A escolha é sua, irmão. Se você for flexível, se você for uma pessoa que ouve a voz do Espírito, que deixa o Espírito trabalhar na sua vida, logo, logo você vai estar sendo um vaso caro e de honra. Mas se você ouvir a voz de Deus, desobedecer, continuar sendo teimoso, sendo incrédulo, não, isso é coisa de homem, isso é coisa de Deus, está falando, vai começar o processo tudo de novo. Aí começa tudo de novo, do zero. Aí volta a ser barro, volta a ser trabalhado nas mãos do Senhor. O Senhor dá oportunidade? Com certeza, quantas você precisar. Mas quantos de nós poderíamos estar bem mais adiante de onde estamos? Porque tal como aquele joguinho de voltar às casas, você está sempre voltando 10 casas do início. Infelizmente, irmão, chegou a hora de você ouvir a voz de Deus e obedecer e deixar Ele trabalhar na sua vida. Amém, queridos? E a terceira e última lição dessa passagem do oleiro. A Bíblia vai dizer que ele, no início, que ele chegou na casa do oleiro, onde o oleiro estava construindo o vaso. Alguém lembra, não? Numa roda. O oleiro constrói a roda. Está sendo moldado o vaso. É a nossa própria história, a nossa própria vida, essa roda que Deus gira. E a roda não gira lentamente, a roda gira rapidamente. Não dá para construir o vaso com a roda. Não, a roda gira rápido. Deixa eu falar algo para você. Nós esquecemos que a nossa vida gira muito rápido. Tem coisa que a gente não pode deixar para amanhã, principalmente quando você pode fazer hoje, diz a palavra. A gente vai sempre deixando e procrastinando a nossa vida. A gente sempre vai jogando um pouquinho para frente. Não, depois eu faço isso, depois eu vejo isso, depois acontece isso. E o tempo vai passando, irmãos. Eu estava falando com alguns irmãos, sabe? Rodrigo, me tirou da minha dieta hoje, hein, Rodrigo? Meu Deus, que isso? Não vou nem falar para os irmãos, que vou ficar com inveja. Nós falávamos isso hoje, né, Rodrigo? Perguntei, Rodrigo, quanto tempo que vocês estão conosco na igreja? Ele falou, pastor, 18 anos. Eu falei, 18 anos? Mas nós nos conhecemos ontem. Não, faz 18 anos. Meu irmão, essa roda gira rapidamente. Às vezes a oportunidade aparece e a gente fala assim, não vou agora. Não vou fazer isso agora. Sabe o que Deus está falando para você, amado, no nome de Jesus? Não deixe o tempo terminar na sua vida e você deixar de fazer o que Deus está pedindo hoje. Hoje. A nossa vida gira muito rápido, irmãos. E a gente vai achando que meu irmão, nós começamos a igreja ontem e já passaram mais de 20 anos. E o tempo está assim,
Nós começamos 2024, já estamos em fevereiro de 2024. E daqui a pouco, a minha história foi, a sua também. E o que nós fizemos? E o que Deus pediu para que fizéssemos e não fizemos? Será que vale a pena, meu amado, você ficar correndo tanto atrás do vento? Correndo tanto atrás das coisas? Esse culto é para você refletir. É para você ver o que Deus está falando contigo, meu irmão. Porque o que Deus fala contigo, claro que Ele já falou comigo. Será que vale a pena a gente ficar tão envolvido em querer construir, em construir, em construir? Para quem e para quê? Sendo que a vida, ela passa muito rápido. Você acha que eu não tenho saudade? Eu vi a menininha ali eu falei assim para os pais: cadê ele? O baterista. Tá aí, né? Foi embora não, né? Tá, a mãe tá ali. Eu vi o bebezinho na cadeirinha de roda. A hora que eu olhei para ela, sorriu para mim. Falei, que maravilhoso esse tempo. Que maravilhoso esse tempo. Aí você cria uns bebezinhos tão lindos, né? Depois cresce olha, você olha para uns, tudo monstrinho hoje. Vira tudo uns monstrinhos. Vê uns bebezinhos assim, olha que coisa mais linda. Melhor fase, né? Aí a Viviane postou lá uma foto antiga das suas filhas. Falou, nossa, que saudade da minha galerinha. Sua galerinha tá tudo, já tá uma namorando. Samuel já tá até pintando a barba para não parecer que tá tão velho, né, Samuel? Tá com o cabelo branco. Ei, passa muito rápido, amados. Passa muito rápido. Quantos estão me ouvindo aqui nessa noite de verdade? Não tenha pressa de sair desse culto, amados. Aproveite cada momento que você está ouvindo aqui, porque Deus está falando com você nessa noite. Valorize o tempo de hoje. Valorize as oportunidades. Irmãos, nós estamos sonhando. Estamos sonhando, daqui a pouco vai fazer um ano que o pastor Léo está no Nordeste. Passa muito rápido. Ele vai embora amanhã, que pena. Meu Isaac vai embora. Meu Isaac eu dei para Deus. Queridos, no nome de Jesus, o Senhor está falando comigo nessa noite, contigo nessa noite. Aproveite seus filhos, aproveite a roda da sua mesa, aproveite ouvir a voz de Deus. Tenha prazer em estar na casa do Senhor, tenha prazer em estar aqui. Passa muito rápido, amados. E as pessoas vão escolhendo o seu destino, escolhendo a sua vida, mas o meu destino e o seu destino está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? A roda gira rapidamente e a velocidade, ela é controlada pelo oleiro. É o oleiro que controla a velocidade da roda. Se ele que diminui, ele que aumenta, ele que acelera. É o oleiro que controla a velocidade. Então não adianta, irmãos. Não adianta. Escute isso aqui. Você fala assim, não, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso fazer aquilo outro, eu preciso resolver isso, preciso resolver aquilo, eu preciso fazer aquilo. Aí o oleiro fala assim: ei, vai consultar aí que você está com um problema de, como que é? Obesidade. Descobri que eu estou com obesidade. Quase morri do coração. Se você não parar, o oleiro te para. Levanta a sua mão aqui no nome de Jesus. Eita, pastor, hoje está demais, hein? Isso, levanta bem alta a tua mão. Se você não parar, o oleiro diz nessa noite: eu tenho o poder de te parar. E eu vou parar você, para você ouvir a minha voz. Está ouvindo? Como que é? Está ouvindo, cara pálida? Está ouvindo ou não? Então o Senhor fala contigo essa noite e bata palmas a Ele, amém? Glória a Deus. Vamos pedir para o Senhor, fala mais.
Na formação da argila, o pó misturado com água está na velocidade da roda e na pressão aplicada pelas mãos do oleiro. E o rendimento é o barro. Você entendeu ou não? Quando Deus começa, a água vai sendo jogada no pó, Deus vai aumentando a velocidade. E aquela massa que vai se formando cai na mão dele. Aí ele... Talvez é assim que você se sinta nessa noite. Deus falando com você. Não sou eu não, viu, irmã? Não sou eu não, viu, Glaucio? Não sou eu não, viu? É Deus fazendo assim, olha. Você está muito preocupado com as suas coisas. Opa, para cá. Você está preocupado muito em querer as coisas. Para cá. Você está preocupado muito para cá. E assim, a mão de Deus vai pressionando aquela argila. Mas tudo para dar forma ao vaso. O Senhor não quer nos matar. O Senhor quer nos dar forma de vasos. Amém? O Senhor quer nos formar para o caráter dele. Amém, queridos? Glória a Deus. E o próprio Deus, ele organiza a circunstância da vida que nos moldam. O próprio Deus. E aí Romanos 8:28 serve aqui. E sabemos que todas as coisas, esse todas as coisas são coisas boas e coisas ruins, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deixa eu te falar algo aqui, irmãos. Tudo aquilo que aconteceu na minha vida 2023, a qual eu falei assim que foi o pior ano da minha vida, hein, Éder? Você falou isso também. Todas essas coisas, Éder, contribuem para o bem, tanto da minha vida como da sua vida. Talvez, amado, você não está entendendo nada o processo, mas o processo é a mão de Deus trazendo para o centro da sua vontade. Amém, queridos? Glória a Deus. Todas as coisas boas ou ruins. Mais uma coisa importante sobre a roda, aquilo que eu acabei de dizer agora. Não é o tamanho da roda que é importante. Não é aquilo que você possui que é importante. Você está aqui, irmão? Não é aquilo que você conseguiu que é importante. Tem pessoas que falam assim: olha, eu lutei, eu trabalhei, e hoje eu estou desfrutando do meu trabalho. Irmão, todo homem quer que isso aconteça. Todo mundo trabalha para que isso aconteça. Mas não é o tamanho da roda que é importante, é a posição da roda que é importante. Amém? A posição correta da roda que é importante. E sabe qual é a posição da roda para se fazer o vaso? É o centro. Se uma roda estiver no centro, tudo estará equilibrado. O grande segredo da nossa vida, ela precisa estar no centro. Se a nossa vida estiver no centro, tudo estará equilibrado. Meu irmão, não adianta você entender: eu faço a minha vontade, pastor, eu faço o que eu quero, pastor, eu faço, na verdade, o que ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu agora vou me cuidar. Agora eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar do meu físico. Eu vou cuidar da minha beleza. Eu vou cuidar de mim. Agora eu vou cuidar de mim. Se isso é estar no centro, se não estiver no centro, nada estará equilibrado. Nada estará equilibrado. O centro é a vontade de Deus para você. O que Deus quer da sua vida. Se o reino de Deus não for o primeiro na sua vida, não tenha certeza, não será o segundo e nem o terceiro. Deus, ele não quer ocupar na sua vida o último lugar. Tem gente que faz prioridades. Primeiro é eu, depois a minha família, né?
Negócio de igreja é para depois. Vai ficar depois, a hora que sobrar é a igreja. A igreja, irmão, a igreja é Deus, tá? Aqui é o lugar que você vem ouvir a Deus. Você está dizendo que por último fica Deus na sua vida. Ah, mas pastor, não é prioridade, não é primeiro Deus. A prioridade, segundo a palavra, é o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então tem gente que troca as prioridades. Acha que a roda tem que girar em torno. A roda é a nossa vida, tem que girar. Deus tem que girar, mas conforme eu desejo, conforme eu quero. Deixa eu falar para você. Primeiro Deus na sua vida, depois vem o resto. Depois vem o resto. Depois vem o resto. É isso que Deus está falando aqui essa noite. Você diz assim para mim, talvez até tenha dito no seu coração: eu não concordo. Você é caco de barro e eu também sou caco de barro. Você pode não concordar com outro caco de barro que é igual a você, mas você não pode discordar do oleiro que está falando aqui essa noite. É Ele quem determina, é Ele quem manda, e a prioridade é Ele. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai ser o segundo na sua vida. Não conte com isso. Ele não vai ser a segunda pessoa na sua vida. Ele só aceita estar com você se Ele ocupar o centro, a posição correta. Tudo estará equilibrado se você entender essa palavra aqui essa noite. Amém, querido? Não podemos ficar preocupados apenas com nossa longevidade, com nossa aposentadoria, com o nosso futuro, com nossa velhice. Teve um irmão que chegou para mim assim: pastor, falei, por que você parece pouco na igreja, irmão? Pastor, eu estou preocupado, eu estou cuidando da minha velhice. Eu falei: e quem disse que você vai ficar velho? Se o Senhor pedir a sua alma amanhã. Hein? Quem disse que você tem o direito de escolher isso? Se Deus falar para você: você não vai passar de hoje, não é Ele o oleiro? Ou será que é só da boca para fora? A Bíblia diz assim: não será malograda a vossa esperança. Não será frustrada a vossa esperança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Ei, filho, a tua vida está aqui, ó, na palma das minhas mãos. Na palma das minhas mãos. Eu cuido de você. Eu cuido de você. Deixa eu dar um detalhe para você. Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida de você. Trabalhe para Deus, que Deus vai trabalhar para você. Amém? Só quem entendeu, bata palmas ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu estou encerrando, irmãos, porque ainda quero fazer uma oração de aliança aqui essa noite. O centro da vida do cristão é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, amém? Para saber se está realmente equilibrado a sua vida cristã, é necessário saber que lugar Cristo tem ocupado na sua trajetória, sem mentiras e sem hipocrisia. Se falar assim: ah, Deus é o primeiro, Deus é o centro, Jesus, Ele é tudo para mim. Aí se você estiver mentindo, estiver com hipocrisia, não dá para mim dizer isso, mas Deus conhece o seu coração. Qual o lugar que Ele ocupa na sua vida? Qual lugar Cristo ocupa na sua vida? E a maior lição que Jeremias pôde aprender foi a lição que eu acabei de falar para vocês agora de pouco, né? E quando o vaso quebrou, ele via a nação de Israel inflexível e quebrada.
E Deus, como eu disse, não jogou fora o vaso quebrado, Ele fez de novo. Deus tem o poder de pegar um vaso quebrado, pronto para ser lançado no lixo do esquecimento. E Ele tem poder para nos fazer de novo. Na verdade, Ele amassa e faz de novo. O que Deus está dizendo é que essa noite Ele pega algo rebelde e sem chance alguma de melhorar e transforma em algo útil e valioso. Eu termino aqui para dizer aos irmãos que Deus, Ele está presente, e na sua infinita misericórdia e amor, Ele tem nos chamado para perto dEle. E tudo o que você ouviu aqui essa noite é para te dizer uma coisa: Ele te ama como filho, e por isso Ele te chama para perto, e por isso Ele te ensina como viver melhor, e por isso Ele quer te ajudar as coisas equilibrarem à sua volta. Basta você posicionar a sua vida no centro da vontade de Deus e permitir que o oleiro te molde em um lindo vaso para a honra e para a glória do Senhor. Um vaso valioso, um vaso de valor, um vaso para ser destaque na casa do oleiro. Amém? Feche seus olhos, por favor, um minuto.